Muito bem. Então, continuando. Em relação ao primeiro tempo, ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Legal, gente. Então, vamos lá. Administração pública. Nós temos dois princípios fundamentais que regem a administração pública, ok? Os dois maiores princípios da administração pública. Alguém sabe quais são? Coloquem aí no caderno, por gentileza. Os dois maiores princípios que regem a administração pública. Os dois maiores princípios que regem a administração pública. Quais são? De um lado nós temos a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E de outro lado nós temos a indisponibilidade do interesse público. Esses são os dois maiores princípios da administração pública, ok, gente? São os dois maiores de todos os outros que existem, tá? Por que um deles é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Vocês se lembram logo no começo da aula que eu dei o exemplo da desapropriação? Sim. A desapropriação é um instituto onde você percebe claramente que existe uma supremacia do interesse público. Numa balança, interesse público de um lado e interesse privado de outro, qual pesa mais? O público. Tem maior valia, maior relevância. Por isso que ele é supremo em relação ao interesse privado. Esse é um princípio. Tá? O outro é a indisponibilidade. Ao mesmo tempo que o poder público tem o dever de buscar o interesse público sempre, o bem comum, é um dever da administração, ela não pode abrir mão desse interesse. Tá claro? Ela não pode abrir mão. Ela tem o dever de buscar o interesse coletivo e não pode dispor desse interesse. Não pode abrir mão. Eu não quero exercer por agora esse interesse público. Deu para entender? Então, numa balança, o público pesa mais e a administração pública não pode dispor, não pode abrir mão. Não quero usar por agora. Ela é proibida de fazer isso. Ok, gente? O interesse público, alguns concursos o chamam de interesse público primário, tá? Tem concurso que coloca essa nomenclatura. O que é o interesse público primário? É o interesse da coletividade. O interesse da população. O bem comum. Certo? Esse é o interesse público primário. O interesse público secundário seria aquele onde a própria administração pública tem os interesses próprios. Exemplo, sabiam que o Estado de Rondônia pode alugar um imóvel, um prédio, para colocar ali dentro a sua procuradoria, por exemplo? Sabiam disso? Pode. O poder público, ele pode, de forma excepcional, estabelecer um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda com um particular. Tá? Não deixa de ser um interesse público, porque ele vai colocar um prédio público ali, mas ele tem os seus próprios interesses. De repente ele pode se negar a alugar aquele terreno porque achou caro e vai naquele que achou mais barato. Então ele tem o interesse dele também ali, o interesse da própria administração. Por isso o secundário. Mas o primário é sempre o interesse da população, da coletividade. Muito bem. Pensem comigo. Se os dois maiores princípios da administração, que é uma grande gestora, são
supremacia e indisponibilidade do seu interesse público, e a administração pública deve, numa balança, pesar mais o interesse público, como que a administração pública pode, na prática, fazer valer essa prerrogativa que ela tem? Por exemplo, como que na prática, se eu quero tirá-la do imóvel, como que eu vou fazer na prática para tirá-la? Vocês concordam comigo que a lei tem que dar, ao mesmo tempo que fala que a administração pública tem supremacia sobre o interesse privado, de nada adiantaria se falasse, você tem supremacia, e a lei não desse os instrumentos hábeis para ela fazer valer essa supremacia? Do que adiantaria? Você tem direito a isso, mas não vou te dar instrumento que garante isso, não. Só está na lei, só está no papel. Funcionaria, gente? Não. Então a lei veio trazendo isso aqui, e ela trouxe ao mesmo tempo instrumentos que nós vamos chamar a partir de agora, doravante, de agora em diante, de poderes. A lei trouxe poderes para a administração fazer valer essa supremacia que ela tem. Isso é o que nós chamamos de poderes administrativos. Já vou colocar no papel, na luz daqui a pouco. O que são esses poderes? Daqui a pouco vocês tomam nota. Esses poderes nada mais são do que instrumentos que garantem ao poder público, à administração pública, a sua supremacia. Repito, de nada adiantaria estar no papel e a lei não fornecer instrumentos para a administração pública fazer valer essa supremacia. Deu para entender, gente, o que são os poderes? Vamos colocar na lousa ou no papel? Vamos lá? Poderes administrativos. Poderes administrativos, coloque no caderno, são instrumentos que garantem a própria supremacia do interesse público. São instrumentos que garantem a própria supremacia do interesse público. Instrumentos que garantem a própria supremacia do interesse público. Legal? Supremacia do interesse público. E se cair na prova, poderes administrativos são poderes instrumentais, certo ou errado? Certo, já caiu em prova. São poderes instrumentais, tá? Certo. Poderes administrativos são poderes instrumentais. Ok? Se cair na prova, esses poderes são poderes deveres. O que vocês colocariam? Certo ou errado? Certo. Porque não é simplesmente um poder que ela tem de fazer valer a sua supremacia, mas também é um dever. Ela tem o dever de buscar sempre o interesse público primário. Tá? Isso é poder administrativo. Nós temos, galera, na prática, 6 poderes administrativos. O edital cobra apenas 2. Então, primeiro, poder discricionário. Poder discricionário. Tá no edital? Não. Não tá. Número 2. Poder vinculado. Tá no edital? Não. Também não. Número 3. Poder de polícia. Consta no edital? Não. E aí, já fomos 3 e não tem nenhum. Quais que estão no edital? Disciplinar e hierárquico. Tá? Disciplinar e hierárquico. Número 4. Poder regulamentar.
também não está no edital. Poder regulamentar. Sobram 2, que são justamente aqueles no edital, que constam no edital. Poder hierárquico. E número 6, poder disciplinar. Poder hierárquico e poder disciplinar. Copiem, vou apagar e nós vamos trabalhar esses 2 poderes. Certo? E a aula de hoje vai se encerrar aqui, nesses poderes. Não é muita coisa, é bem pouco. A partir da próxima aula que nós vamos começar atos administrativos. E aí sim é um pouco mais complexa a aula. Tá? Hoje, como é a primeira aula, um pouco mais light, os poderes são fáceis de serem trabalhados. Tá? Oi? Essa é a aula light. Exatamente. Poder hierárquico. O que vem a ser o poder hierárquico, gente? O que é hierarquia? Muitas pessoas pensam que não existe hierarquia no serviço público. É o contrário. Existe muita hierarquia no serviço público. O poder hierárquico, de forma mais tranquila, mais célere, melhor, poderia ser chamado de poder geral de comando. Ou seja, são níveis de hierarquia existente no serviço público, níveis de hierarquia, tá? São níveis hierárquicos que existem no serviço público. Então, se você passa no concurso para técnico do INSS, você vai ser subordinado a alguém, e esse alguém será subordinado a outro alguém, e assim sucessivamente, até chegar ao ápice, tá? Isso é nível hierárquico. Certo? A primeira pergunta que pode vir em concurso, e é a que eu faço a vocês, é o seguinte: existe ou não hierarquia entre um professor da rede pública e um juiz de direito? Existe ou não hierarquia entre eles dois? Sim ou não? Resposta: não. O professor está lá no poder executivo, o juiz está lá no judiciário. Não existe hierarquia entre os poderes. Isso cai em concurso. Não há hierarquia entre os poderes. Não existe hierarquia entre os poderes. Tá? Eu sou o servidor do judiciário. Eu sou hierarquicamente inferior ao governador do estado de Rondônia? Não. Porque eu sou do judiciário, o governador é o chefe do executivo. O governador do estado é o chefe do executivo, ele não é o chefe do judiciário. Tá claro isso, gente? Então, gravem, fixem, decorem essa aí que eu tô falando, isso que eu tô falando. Não há hierarquia entre os poderes. Muito bem. Próxima pergunta. Agora, vamos tirar essa figura de servidor público minha. Eu sou uma pessoa, um cidadão. Pessoa física, sou uma pessoa que faz parte da coletividade. Existe hierarquia entre a administração pública e eu? Ou a administração pública e vocês enquanto cidadãos? Certeza? Certeza. Não há hierarquia entre a administração pública e a sociedade, a coletividade. Não existe hierarquia. Tá bom, gente? Ah, mas a gente tem que obedecer. Galera, a gente obedece às leis.
Mas a lei é para todo mundo, inclusive para quem é administrador público. Não é só eu, não são só vocês que devem obediência à lei. Todos devemos, teoricamente falando. Ok, gente? Entenderam até aqui? Vamos para mais uma pergunta. Como é o nome da Casa Legislativa de Ji-Paraná, dos municípios? Assembleia? Ji-Paraná, dos representantes de Ji-Paraná. Câmara dos Vereadores, Câmara Legislativa. Quem que está lá dentro? Os vereadores. Como é o nome dos representantes do Estado de Rondônia que ficam lá em Porto Velho? Em Porto Velho. Deputados estaduais. A minha pergunta é: existe hierarquia entre vereador e deputado estadual? Ou vereador e senador? Vereador e presidente da República? Não, gente, vereador é legislativo, presidente é executivo. Acabei de falar, não existe hierarquia entre os poderes. Mas aqui eu estou falando dentro do legislativo. Existe ou não hierarquia entre vereador e deputado estadual? Resposta: não. Não existe. O que ocorre entre eles é uma coisa chamada partilha ou divisão de atribuições. A Constituição traz matérias que só o Congresso pode legislar. Exemplo, direito penal. O direito penal é só o Congresso que pode legislar. Não pode deputado estadual aqui de Rondônia legislar sobre direito penal. Outro exemplo, trânsito. Não pode o deputado estadual ou vereador aqui em Ji-Paraná legislar sobre trânsito. É só o Congresso. Ah, mas na minha cidade tem uma lei onde motoqueiro pode andar sem capacete. Flagrantemente inconstitucional. Trânsito, só a União, ou seja, só o Congresso pode legislar. Agora, direito ambiental. Direito ambiental, os três podem legislar. Então, aquele que legislou, se o vereador legislou algo sobre ambiental e já está regulamentado, se o deputado estadual ir e regulamentar algo que já está regulamentado, ele pode sofrer uma inconstitucionalidade de repente, ou uma lei que seja invalidada, não sei, na prática, poderia ser vários instrumentos. Mas o que existe é uma divisão de atribuições, gente, de competências entre os parlamentares. Não há hierarquia, não há. A Constituição trouxe competência do Congresso, que é o Senado o Congresso é o Senado mais a Câmara dos deputados, fugiu o nome? Federais, desculpa. Trouxe as atribuições das assembleias dos estados, trouxe atribuições dos vereadores nos municípios e trouxe atribuições dos deputados distritais, que ficam lá no Distrito Federal. Mas não é hierarquia, correto? Gravaram isso? Muito bem. Cada um disciplina a sua matéria. Ok? Mas não é hierarquia, não. E, por fim, uma última pergunta, antes de nós falarmos um pouco mais sobre o poder hierárquico, é: vocês sabem que os juízes, sejam juízes do Estado, que são juízes de direito, ou os juízes da Justiça Federal, os juízes militares, enfim, os juízes eles passam por uma coisa chamada promoção. Alguns poucos cargos no Brasil admitem, cargos públicos admitem a promoção, tá? São cargos que nós chamamos de cargos de carreira, ok? Os juízes, eles têm promoção. Você começa como juiz substituto, tá? Depois você começa a ser um juiz de primeira entrância, segunda entrância e terceira entrância, né? Comarcas menores vão para comarcas maiores. Aqui em Rondônia, terceira entrância é Porto Velho e Ji-Paraná. Então o juiz está em Porto Velho e Ji-Paraná, ele já é o juiz de terceira entrância. E depois eles podem ser promovidos a desembargadores. A minha pergunta é: existe hierarquia entre um juiz de direito aqui de Ji-Paraná e um desembargador que está lá em Porto Velho dentro do mesmo tribunal? Essa é a pergunta de agora. E aí? Ou será que existe hierarquia entre um promotor de justiça que está aqui em Ji-Paraná
e o Procurador-Geral de Justiça que está lá em Porto Velho, que é o chefe do Ministério Público do Estado? Resposta: não. Não existe hierarquia, gente. Tá? Embora o desembargador, o presidente, seja chefe do judiciário, o procurador-geral de justiça seja chefe do Ministério Público, eles não interferem na atribuição de julgar do juiz ou de atuação do Ministério Público. Você imagina se você é juiz de direito e você tem um chefão lá em Porto Velho? Que autonomia você teria para julgar um processo, gente? Sabendo que a qualquer momento seu chefe pode te ligar e te dar um puxão de orelha? Não existe hierarquia, tá, galera? Existe uma coisa chamada livre convicção do juízo. O juiz tem autonomia o suficiente para decidir conforme ele queira, desde que observadas as provas, é claro, do processo, tá? Se a pessoa não gostou, a parte não gostou, ela que recorra para chegar até Porto Velho. E aí lá eles podem alterar um julgamento em conjunto com magistrados, os desembargadores. Tá? Mas não existe autonomia, hierarquia entre juiz e desembargador. Deu para entender? Certo? Então percebam, entre poderes distintos não há hierarquia. Entre membros do legislativo não há hierarquia. Entre membros do judiciário e do Ministério Público não há hierarquia. Eu estou falando de membros e não de servidores. Tá? Você que vai passar no servidor, você vai ser servidor da Casa Legislativa do Estado, servidor vai ser hierarquicamente subordinado a alguém. Agora, ela que vai ser eleita vereadora na próxima eleição, ela não vai ser subordinada ao deputado estadual. Entenderam a diferença, gente? Dúvidas aqui? Não? Então, vamos prosseguir. Esse poder hierárquico, que é um poder geral de comando, ele traz o seguinte: o seu chefe, que é o seu superior hierárquico, ele pode tomar algumas providências, tá? Uma delas algumas são duas palavrinhas, não sei quem já ouviu, são as palavras avocação e delegação. O que é delegar algo a alguém e avocar algo de alguém? O que é isso? Isso. Vamos começar com a mais clássica, a mais conhecida, delegar. Delegar, gente, é eu passar momentaneamente a atribuição de um ato a outrem. Entenderam? Delegar eu sou o chefe, eu vou delegar para você a atribuição momentânea de determinado ato. Vejam, o concurso adora perguntar: na delegação, o delegante transmite a competência do ato? Não, é só a execução. Eu não estou passando a competência para ela, eu sou o competente para aquele ato. Eu só estou passando momentaneamente a execução daquele ato, mas a qualquer momento eu posso pegar de volta. Deu para entender, gente? Isso é delegar a execução de um ato para outrem. Ok? E avocar? Avocar é o inverso, é chamar para si a atribuição. É você pegar o seu inferior hierárquico e puxar para si a atribuição daquele ato, a execução daquele ato. Tá? Acontece que na avocação é sempre de cima para baixo. Ou seja, só quem pode avocar é o chefe, avocar do seu inferior hierárquico. A delegação não. A delegação podem dois servidores de mesma hierarquia, um delegar para o outro. Sabiam disso? Na delegação, um servidor de mesma hierarquia pode delegar para outrem. Já na avocação, é só um de hierarquia superior que pode avocar de um de hierarquia inferior. Onde que está isso, galera? A avocação está no artigo 15, quem quiser fazer a leitura depois. Artigo 15 da Lei 9784,
que é a lei que trata do procedimento administrativo em âmbito federal, artigo 15, e a delegação está no artigo... Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a lei. Melhor. Vou abrir a lei, né? Que eu sei que ninguém está com a lei aí. Ok, estou com a lei já. Ó, artigo 15. Deixa eu achar. Não, vamos começar com o artigo 11. Artigo 11 da lei. Prestem atenção. A competência é irrenunciável. Galera, coloquem artigo 11 para vocês fazerem a leitura em casa. A competência é irrenunciável. Se eu sou competente para realizar a atribuição daquele ato, eu não posso renunciar. Ou seja, eu não posso, não quero mais. Não. É irrenunciável, gente. Irrenunciável. Você não pode dispor daquela competência, abrir mão daquela competência. É isso que o artigo 11 está falando. E se exerce pelos órgãos administrativos a que se foi atribuído como próprio, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, a própria lei diz que a competência é irrenunciável, mas excepcionalmente eu posso avocar e delegar. Só que isso não transmite a competência, gente. Eu não vou delegar para ela e a partir de agora ela é competente para aquele ato. Não é isso. Eu vou delegar o quê? A execução momentânea daquele ato. Vocês entenderam isso? Sim? Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, ou seja, é uma faculdade, pode ou não, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então a delegação, embora o texto fale em delegar parte da competência, o que se entende é que não se delega a competência, e sim a execução. Tá? Mas verifiquem que aqui o artigo 12 tratou que, na delegação, o artigo 12 tratou que a delegação não precisa ser de superior para inferior. Isso cai na prova. Tem que gravar isso. Deu para entender, gente? A delegação podem ser servidores de mesma hierarquia. Artigo 13, vou falar daqui a pouquinho. Artigo 15. O artigo 14, parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Você vai fazer isso aqui, tá? Tô te delegando, mas a qualquer tempo eu posso ir lá e pegar de volta. Isso é revogável a qualquer tempo. Tá claro? Beleza, gente? Muito bem. Artigo 15. Vamos falar um pouquinho da avocação. Olhem que importante esse artigo. Será permitida em caráter excepcional. Então, primeira coisa, delegação não é excepcional, não é exceção. Já a avocação é. Isso cai em concurso. Qual das duas formas é medida excepcional? Resposta: avocação. É excepcional. A avocação é excepcional. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados. Então, além de ser medida excepcional, os motivos devem ser relevantes e você deve justificar, que é o que? Exarar por escrito o porquê de você estar avocando aquilo. Certo? Percebam que a avocação é muito mais rígida do que a delegação. Perceberam isso? Muito bem. A avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Aqui está claro no artigo 15 que só quem avoca é o chefe. Ele avoca de seu subordinado. É isso, gente. Avocação e delegação. Alguma dúvida? Não? Vou colocar aqui sobre o artigo 13. Isso cai... Não, isso não cai. Isso despenca em prova de concurso, né? Pelo menos despencava. Vamos ver como que será. Não vou nem apagar. Responda para mim. Avocação é regra ou exceção? Avocação. Exceção. A delegação pode ser considerada regra? Pode, porque não tem uma excepcionalidade. A pergunta de concurso é:
respondam para mim, sem medo. Todo e qualquer ato administrativo pode ser delegado, sim ou não? Por quê? É um exemplo. Não, a resposta é não. Existem alguns atos que não podem ser delegados em hipótese alguma. Isso está lá no artigo 13, é isso que eu falei? Artigo 13. Então vamos colocar artigo 13 da Lei 9784. Lá nós temos os atos que nunca podem ser delegados. E aí existe um macetezinho, né, gente? Que é o que nós chamamos de Denorex. É um remédiozinho para tomar. Denorex. Vou fazer a leitura para vocês e a gente coloca na letra A, B e C. Artigo 13. Não podem ser objetos de delegação. 1. A edição de atos de caráter normativo. Atos normativos não podem ser delegados. Atos normativos não podem ser delegados. Atos normativos não podem ser delegados. Exemplo de um ato normativo, gente. Um ato normativo, eu posso dar exemplo, uma resolução, uma portaria. A regra é que não se delega. Tá? Um ato normativo. Ok? Um decreto. Certo, gente? A não ser que a própria lei traga uma exceção da exceção. Ok? Mas se a prova perguntar quais são os atos que não admitem delegação, atos de caráter normativo. 2. A decisão de recursos administrativos. Decisão de recursos administrativos. Decisão de recursos administrativos. Decisão de recursos administrativos. Então, se de repente você ultrapassa o sinal vermelho, só que você viu que estava amarelo e não vermelho, levou uma multa, na hora que você recebe recebe na sua residência a multa, você vai querer fazer um recurso. Quando esse recurso chegar lá na junta, lá em Porto Velho, se for o Detran aqui, quem que vai decidir esse recurso? O servidor responsável pode delegar essa decisão de recurso administrativo? Pode ou não? De acordo com o artigo 13, não. Decisão de recursos administrativos não podem ser delegados, porque tem caráter decisório, né, gente? Normativo também tem caráter decisório. Percebam? Quando é um ato de caráter decisório que vai decidir algo, a regra é não delegar. E por último, inciso 3, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Exclusiva. Matérias de competência exclusiva. Matérias de competência exclusiva do órgão. Certo? Então, um macete que existe no direito é o seguinte: competência exclusiva exclui qualquer possibilidade de delegação. Pronto. Aprendemos o macete. Competência exclusiva exclui possibilidade de delegação. Então não pode ser delegado. Certo? Então, gente, temos 3 situações onde não podemos delegar o ato. Denorex. Decisão de recursos administrativos, edição de caráter normativo e competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Nessas 3 situações não se pode delegar. E percebam, já vi prova perguntando quais são as exceções de avocação. Gente, a lei não trouxe exceção. A lei só falou que a própria avocação é uma
exceção, mas não trouxe exceções da vocação. Entenderam? Já vi que estão cobrando isso. Dúvidas? Tá dando para entender? É uma matéria já um pouquinho mais aprofundada do direito administrativo. Bom, gente, o poder hierárquico é esse poder de comando, tá? Uma última pergunta. Eu sou subordinado ao fulano. A pergunta é: toda e qualquer ordem emanada pelo fulano eu tenho a obrigação de cumprir? Cadê quem falou? Hã? Percebam, a lei fala o seguinte, que ordem manifestamente ilegal eu não devo cumprir. E eu já vi concurso perguntando, ordem ilegal, o servidor pode deixar de cumprir? Resposta, não, a ordem tem que ser manifestamente ilegal. Olha o manifestamente ilegal. Tem que usar essa palavrinha, manifestamente ilegal. Então, eu devo cumprir sim o que o meu hierarquicamente superior me fala, salvo ordens manifestamente ilegais. E aí é claro que se entra alguma coisa que foge da minha competência, é um ato ilegal, porque eu só vou cumprir aquilo que eu tenho competência. Não é? Então, ordens manifestamente ilegais não devem ser cumpridas. Ok, gente? Não devem ser cumpridas. Dúvidas? Deu para entender o poder hierárquico? Vamos para o poder disciplinar então, que é o último poder de hoje. E aí estamos livres. Hoje nós vamos sair bem mais cedo. Mas na próxima aula vocês já venham cientes de que será ato administrativo o tema. E os atos administrativos são bem mais interessantes de serem estudados. Legal, galera. O que é o poder disciplinar? Quem pode me dizer? Poder disciplinar. Vale uma ressalva. O poder disciplinar, ele anda assim, ó, com o poder hierárquico. Ele anda lado a lado com o poder hierárquico. Sabem por quê? Porque só quem pode aplicar uma disciplina, uma sanção disciplinar ao servidor, é um superior. Logo, hierarquicamente falando, o hierárquico pode aplicar uma punição ao servidor. Antes de mais nada, vamos fazer umas distinções. Gente, esse poder disciplinar é o poder que faz duas coisas. Ele apura infrações, mas eu estou falando de infrações disciplinares, e eventualmente aplica punições. Tá? Ele apura infrações e aplica punições. Mas eu tenho que fazer umas distinções. Esse poder disciplinar aqui não tem nada a ver com crime, tá, gente? Crime. Se você é servidor público e pratica um crime, por exemplo, corrupção ativa, corrupção passiva, você vai responder criminalmente, não é com esse poder aqui não, gente. Esse poder aqui são punições administrativas. Não tem nada a ver com crime. Eu vou responder por crime lá no Poder Judiciário. O juiz criminal vai julgar o processo. O Ministério Público vai oferecer uma denúncia, vai correr no Poder Judiciário, não tem nada a ver com isso aqui. Essas punições são punições administrativas. Exemplo, suspensão. Exemplo, advertência. Exemplo, a pior de todas, demissão. Não é prisão, gente. Entenderam isso?
vamos lá. Sou servidor público. Vamos supor que ele deixou na repartição onde eu trabalho uma caneta que custa R$1.500. E tem, viu, gente? Eu vi fim de semana uma caneta de R$2.100. Um bom presente para vocês darem pro Dia dos Pais. Não me lembro, mas era mais de R$1.800, R$1.900. É bem caro. Ele deixou a caneta na repartição pública. Deixou lá. Tá? Era um usuário do serviço público, estava ali pegando uma informação, deixou, né? Falou assim pra mim, eu sou da parte da entrada da repartição. Ele falou, posso deixar minha caneta aqui? Pode, porque a caneta tem uma parte que toca naquele alarmezinho, enfim, ele deixou a caneta pra eu vigiar pra ele. Falei, pode deixar. Ele entrou, olha eu. O que eu tô fazendo? Não é apropriação indébita. Eu estou no meu exercício da função cuidando, isso se chama peculato. Peculato furto. Tá? Eu estou no meu exercício da função porque eu trabalho como essa parte de vigiar os bens, o patrimônio das pessoas. Peculato, furto. Coloquei. Tá aqui no meu bolso. É um ato só? É um ato só. Esse ato único, isolado, pode gerar 3 tipos de responsabilidades, galera. Primeira, pode gerar uma responsabilidade administrativa, que aí tem a ver com poder disciplinar. Vai ser gerado um PAD. O que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Vai ser gerado um PAD, tá? Que pode culminar numa suspensão, numa demissão, numa advertência. Tem a ver com poder disciplinar. Porém, eu também posso responder na esfera civil. Falei em esfera civil, gente, falei em grana, tá? É isso. Vamos resumir. Esfera civil é dinheiro. Ou seja, ele vai ingressar com uma ação querendo danos morais, danos materiais, que é dinheiro. Eu vou ter que pagar para ele. É uma responsabilidade. E por último, a responsabilidade na esfera criminal, que eu vou responder por crime, que pode culminar numa prisão. Reparem, um único ato, gente, pode gerar 3 responsabilidades. Entenderam isso? E eu posso ser punido nas 3. E aí vem aquela pergunta clássica de concurso. Respondam para mim. Se na esfera criminal se eu for absolvido, isso implica necessariamente na absolvição na esfera administrativa? Sim ou não? Agora eu quero ver a resposta boa. A absolvição, quem falou depende? Do quê? A absolvição, é por aí mesmo a resposta. Eu sei que eu não desenvolvi. Mas é por aí mesmo. Isso. A absolvição criminal implica dizer que ele será absolvido na esfera administrativa? Sim ou não? Resposta: não. Qual é a regra? A regra é que as esferas são independentes. Independentes. Essa é a regra. Podem colocar no caderno. Em regra, as esferas são independentes. Tá? A regra é que as esferas são independentes entre si. Ok? Tem exceção, gente? Com certeza, né? Qual é a exceção? Artigo 126 da Lei 8.112. O que é a Lei 8.112?
O Estatuto do Servidor Público da União, que vocês estão estudando. Vocês vão chegar nesse artigo. E aí quando chegarem, vocês vão falar, professor, nós já sabemos esse artigo. Né? Artigo 126 da Lei 8.112. Porque até então nós temos que as esferas são autônomas, são independentes. Se eu for condenado na esfera civil, eu posso ser absolvido na esfera administrativa, vice-versa, criminal. Agora, existe uma única situação onde a absolvição na esfera criminal acarreta na absolvição na esfera administrativa, que está lá no artigo 126. Eu vou dar duas situações, vocês vão me falar qual é a situação que entra aqui. Acompanhe as situações, tá? Primeira situação, primeiro exemplo. Eu estou respondendo na esfera administrativa e na esfera criminal. Lá no processo penal, lá no processo criminal, o juiz chegou na fase da sentença, ele olhou para mim, olhou para os meus atos, olhou para os fatos e ficou na dúvida. Ficou na dúvida se o Nelson cometeu aquele ato mesmo, aquele ato criminoso. Quando o juiz absolve, quando o juiz vai julgar e ele tem dúvida no processo penal, ele absolve ou condena? Absolve. Quando você não tem certeza de que o fato existiu, ou de que aquela pessoa é o autor do crime, você absolve dentro do processo penal. Essa vai ser a primeira absolvição. Eu absolvi porque estou com dúvidas. Primeira situação é essa. Estou com dúvida, absolvi. Segunda situação. O juiz, ao olhar o processo, ele falou, realmente o crime existiu. Só que não foi o Nelson. Ele não foi o autor. Então, ele tem certeza da não autoria do fato. Ou ele olha e fala, realmente o crime nem existiu, eu tenho certeza. Então, o crime nem ocorreu. Ele tem certeza da não materialidade do fato. E me absolve. Primeira situação, me absolveu por conta de dúvida. Segunda situação, me absolveu porque ele tem certeza de que não fui eu, ou certeza de que o fato não existiu. A pergunta é, em qual das duas situações a absolvição criminal implica na absolvição administrativa? Na hipótese que o juiz tem certeza. Então, coloquem no papel o seguinte. Quando a absolvição criminal... Quando a absolvição criminal for fundada na certeza da não autoria, ou na certeza de que o fato não existiu, o que acontece, gente? Acarreta em quê? Na absolvição, na esfera administrativa. Tal absolvição acarreta também na absolvição administrativa. Tá? Ok? Isso está onde? No artigo 126 da Lei 8.112. Cai em concurso? Cai bastante. Então, não vamos errar uma questão dessa. Beleza, gente? Outra pergunta. Quais são as sanções administrativas que existem no Estatuto do Servidor Público Federal? Coloquem assim, sanções existentes. Sanções administrativas existentes. As sanções que existem, né? Nós temos de olhar o artigo 127.
127 da Lei 8.112. Primeira sanção, qual é? Está lá no artigo. Advertência. Depois nós temos a suspensão. Demissão. Cassação da aposentadoria ou disponibilidade. São as punições que existem na Lei 8.112. Advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, destituição do cargo comissionado e destituição da função comissionada. Eu vou me abster de tratar de cada uma delas, gente, porque o professor que está explicando a Lei 8.112 vai chegar aqui e trará exemplos de cada uma dessas punições, tá? Então não vou me prolongar em cima de cada uma delas. O que eu posso falar é, a mais grave qual é? A demissão, tá? A cassação de aposentadoria, disponibilidade, destituição do cargo, destituição da função é quase a mesma coisa que a demissão, tá? Então vocês imaginem que um servidor cometeu uma infração funcional muito grave e se aposentou antes de ser condenado. Então, se ele tivesse serviço, ele seria demitido, mas ele foi esperto e se aposentou antes. Não vai ser esperto, porque pode ter aposentadoria cassada. A cassação da aposentadoria é quase como se fosse uma demissão. É que a demissão o servidor está ativo, aquele está inativo. Mas é tchau, benção. Disponibilidade é a mesma coisa. Como nós servidores temos estabilidade, gente, muitas das vezes se o nosso cargo for extinto e não formos aproveitados em nenhum outro, nós seremos colocados em disponibilidade, ou seja, eu fico em casa ganhando. E se eu cometer alguma infração funcional ou se me derem um prazo para voltar a trabalhar e eu não entro, eu posso ter essa disponibilidade cassada, que é tchau, benção também. Tá? Destituição de cargo e função é a mesma coisa. Quem exerce cargo comissionado, gente, pode ser a qualquer momento mandado embora, por meio de uma exoneração. Só que se ele cometer alguma infração funcional, ele pode ser destituído. A destituição é tchau, benção. É uma punição. E a função comissionada é a mesma coisa. Qual é a diferença entre cargo comissionado e função? O cargo comissionado pode ser exercido por qualquer pessoa. A função, somente por quem é servidor efetivo. Tá? Exemplo. Eu trabalho no órgão X. Eu tenho a função de técnico. Se lá dentro surgir uma vaga para diretor daquele setor, e só quem pode ser diretor é servidor efetivo, essa diretoria é cargo ou função comissionado? Função, porque só quem pode exercer função comissionada é um servidor efetivo. Agora, assessor de promotor de justiça, que pode ser qualquer pessoa, é cargo ou função? Cargo comissionado. Lá no Detran, tem vários comissionados, que qualquer pessoa pode ser, é cargo ou função? Cargo.
Entenderam a diferença? O cargo é qualquer pessoa, a função é só para quem é servidor da casa, servidor efetivo. Ok? Então aqui, se o cargo comissionado, se ele for destituído, ele vai para a rua. E aqui? Ele volta para onde ele estava antes. Porque ele já é servidor. Ele não está perdendo o cargo dele, só a função comissionada. De forma bem rápida eu expliquei isso para vocês. Tá? Deu para entender, galera, isso aqui? Essas são as punições. Perceberam que não tem crime, perdão, não tem prisão aqui? A prisão, gente, não é do poder disciplinar. A prisão tem a ver lá com crime, lá com penal. Tá? No Brasil, admite-se ou não a prisão civil? O que vocês me diriam? Prisão civil. No Brasil existe uma única situação de prisão civil admitida, que é o devedor de alimento. O pai que não paga comida para o filho, ele pode ser preso. Prisão civil. Só essa. Antigamente existia uma outra que era do depositário infiel. Nem vou explicar porque não existe mais. Tá? É só a prisão civil somente do devedor de alimento. Todas as outras prisões, gente, é criminal. Dentro do militarismo existem prisões administrativas, mas ninguém aqui está fazendo concurso para militar. Então, se cair na prova, prisão civil existe? Uma. Prisão administrativa existe? Não. O que existem de punições disciplinares? São essas aqui e acabou. Certo, gente? Estamos quase terminando. Tá? Vou fazer uma indagação. Quem sabe a diferença entre demissão e exoneração? Exoneração é quando tem um processo disciplinar. Não. Não. Demissão é punição. Exoneração ela pode ser a pedido de Pode ser a pedido ou o quê? Exatamente. No setor privado é a mesma coisa, não é? Quem trabalha numa empresa pode falar, eu fui demitido, fui exonerado, é igual. No setor público tem diferença. Então, de um lado você tem demissão e de outro lado você tem exoneração. A demissão tem caráter punitivo. É uma punição que está prevista. Aqui é sem caráter punitivo. A demissão pressupõe um PAD. O que é o PAD, gente? Processo administrativo disciplinar. A exoneração pode ser a pedido ou de ofício. Então, se eu quero sair daquele órgão, ou daquela autarquia, ou daquela fundação pública, eu vou pedir. Esse a pedido é uma exoneração. Tá? Mas vou dar uma dica para vocês, gente. A minha dica é, se vocês ingressarem num órgão público, vocês aprenderam provimento com o professor Douglas? Tá. Provimento é PR de provimento, é a mesma coisa de PR de preencher o cargo, tá? Prover é preencher. Então o cargo está vazio aqui, o Nelson passou para aquele cargo, estou provendo o cargo, estou preenchendo. Pronto, está provido. Está preenchendo, isso é provimento. Provimento do cargo é preenchido o cargo, tá? Eu estou aqui, preenchi o cargo. Se eu adquirir 3 anos já, e de repente eu passei nesse outro cargo que está vazio, eu quero sair dele e vir para cá, que é melhor, eu vou pedir exoneração? Se eu for esperto, não. Não é afastamento. Se eu for esperto, eu vou pedir uma coisa chamada vacância para posse em cargo inacumulável. Porque daí eu posso experimentar aqui 3 anos. Se eu não gostar, eu volto. Eu sou reconduzido ao cargo de origem. Se eu pedir exoneração, já era. A exoneração quebra o vínculo que você tem. A vacância para posse em cargo inacumulável não quebra o vínculo de imediato. Você pode testar o novo cargo. Se não gostar, volta.
Já aprenderam reintegração, reversão, recondução? Ainda não? Oi? O tempo que você demoraria pelo estágio probatório. Aí se você não gostar, você retorna. Tá? Deu para entender, gente? Tá? Então, exemplos de exoneração de ofício, só para vocês entenderem. Nelson foi nomeado, tomou posse, mas não entrou em exercício. Exoneração. Nelson foi nomeado, mas não tomou posse. Nomeação sem efeito, não entra nem aqui nem ali, porque é a partir da posse que eu tenho um vínculo com a administração pública. Tá? Como eu desisti de tomar posse, não tinha nenhum vínculo, não há o que se falar nisso aqui. É nomeação sem efeito. Nelson tomou posse, entrou em exercício, não passou pelo estágio probatório. Exoneração, não é demissão, gente. Não aprovação no estágio probatório. Exoneração. Eu, servidor, tomei posse, entrei em exercício, passei pelo estágio probatório de 3 anos. Todo ano fazem uma avaliação periódica de desempenho. Tirei nota baixa, vou ser. Não aprovação na avaliação periódica de desempenho é exoneração. É por isso que hoje em dia a gente contesta. Será mesmo que a exoneração não tem caráter de punição? Para mim isso tem. Se você vai mal nas avaliações periódicas, eles podem te exonerar. Isso para mim é uma punição. Mas, para fins de prova, não aprovação nas avaliações periódicas de desempenho gera exoneração. Tá? Outro exemplo. Ela era titular desse cargo onde ela está sentada. Ela foi demitida. Ela foi demitida. Abriu o concurso. O cargo dela está vago ou ocupado ou provido? Está vago. Ela foi demitida. O que eu vou fazer com o cargo dela? Eu vou prover o cargo. Ela ingressou com uma ação e ela ganhou. Ela vai voltar. Como é o nome dessa volta de quem está... Reintegração. Ela vai ser reintegrada para o cargo dela. O que acontece comigo? Reconduzido como você não tem estabilidade? Exonerado. Outra situação. O município de Ji-Paraná está passando por um grave problema financeiro. Primeira medida, mandar fora vários comissionados. Não deu certo, manda embora os servidores que não têm estabilidade ainda. Não deu certo, exonera os servidores efetivos. Existe essa possibilidade. Lá no artigo 169 da Constituição, tá? Contenção de gastos. Isso é excepcionalíssimo, gente. Tá? Excepcionalíssimo. Está lá no artigo 169 da Constituição. Servidores efetivos, então, podem ser exonerados para evitar gastos? Pode. Eu sei o que aconteceu. Isso aqui, gente, essa forma de exoneração, ela é mais comum em cidades bem pequenininhas, onde a receita é menor. Você não vai ser exonerado num concurso federal, gente, por conta disso. Né? A União tem dinheiro, Porto Velho tem dinheiro. Agora, se faz uma cidadezinha com 3 mil habitantes, você tem esse risco? Tem. Né? Deu para entender, gente? Então, para nós finalizarmos a aula, só mais o seguinte. O poder disciplinar envolve tanto a apuração da infração quanto a aplicação da punição. A minha última pergunta de hoje é a seguinte. Nós já vimos quais são as sanções, já vimos que precisa de um PAD para demissão. Na verdade, precisa de uma sindicância ou um PAD para aplicar qualquer processo, porque você tem direito à defesa. Tá? O servidor tem direito a se defender. Ok? Então, a minha pergunta é a seguinte. Sobre o poder disciplinar. Deixa eu apagar aqui.
pergunta é: o poder disciplinar pode ser aplicado a particulares? Sim ou não? Que não sejam servidores. Isso que seria direção. Não, direção, chefia, assessoramento é você cargo e função comissionada. Mas se você preenche um cargo comissionado, você se torna um servidor. Só que comissionado. Então não chega a ser um particular. Entendeu? A minha pergunta é se o poder disciplinar pode ser aplicado a quem não tem vínculo nenhum com a administração pública. Resposta: pode. É sempre o oposto que você responde, né? Na hora da prova você pensa e marca o oposto que você pensou. Não façam isso. Gente, o particular pode ser punido sim com base no poder disciplinar. Querem ver um exemplo? Hã? Não, nem só, não só advertência. Ó, ela é servidora. Ela é responsável por fiscalizar as obras de um determinado local. Eu sou o gerente daquela empresa, eu ganhei a licitação e eu estou realizando as obras. Eu sou um particular, eu sou dono de uma empresa e ela é a servidora. De repente, gente, chegam materiais para nós caros, para nós executarmos a obra. Chega maquinaria, chegam tratores, eu e ela, a gente conversa, hein, vamos fazer isso aqui, bora, tal. Aí eu e ela começamos a pegar material da construção, vender por fora. Isso não acontece na prática, viu, gente? Usar o trator. Ah, tem um negócio para fazer lá em casa, deixa eu usar esse trator aí, pode ir lá. Trator. Ah, mas o trator está sendo usado para obra pública. Não importa, pode usar. Concordam comigo que eu, em conluio com a servidora, nós estamos praticando atos ilegais? E que ela pode responder com base no poder disciplinar? Ela pode. Agora, eu, enquanto particular, desde que eu tenha um vínculo contratual com a administração pública, eu, excepcionalmente, também posso responder pelo poder disciplinar. Tá? É óbvio que eu não vou responder, não vou ter uma demissão nem nada, mas vai ser instaurado um PAD, pode ser instaurado um PAD e eu posso responder sim com base no poder disciplinar. Tá? Isso é exceção, gente. É exceção. Só que vocês quero que vocês entendam que pode. Pode. Isso é o poder de polícia, isso. É, porque esse aí é o poder de polícia. Entendeu? Se a pessoa não retirar, ela vai sofrer sanções, mas com base no poder de polícia. Tá? Porque aí tem a ver com fiscalização. Tá? Fiscalização em prol da coletividade. Poder de polícia. É que a gente não estudou o poder de polícia. Tá? Mas o que vem na prova geralmente é assim: particulares podem responder com base no disciplinar? Excepcionalmente, sim. Pessoal, ficou alguma dúvida? Lembrei de uma última coisa aqui. Olha a situação. Eu sou servidor e ele também. Trabalhamos juntos, tá? Eu sou o chefe dele. Eu posso fazer vista grossa por vê-lo todo dia roubando um pincel? Todo dia ele tá levando um pincel caro. Eu posso fazer vista grossa, tipo, vou fingir que eu não tô vendo. Sim ou não? Se eu fizer isso, eu vou responder por um crime chamado crime de condescendência criminosa. Que é a chamada vista grossa. Deixa eu ver qual é o artigo que traz isso do Código Penal. Não me lembro de cabeça. É artigo 120 e pouco. Deixa eu ver aqui. Se eu não achar, gente, depois vocês coloquem no Google condescendência criminosa, tá? Quem já tiver aí com a internet pode colocar para me ajudar aí, que eu não me lembro de cabeça não. Tá, eu não me lembro de cabeça, não achei. Condescendência criminosa. Beleza? E o concurso veio perguntando assim, ó. Nelson e Flávia são servidores, ambos da mesma hierarquia. Flávia vem cometendo infrações funcionais rotineiras. Eu, que artigo é? 320.
Eu que sou servidor, eu sou servidor de igual hierarquia que Flávia, eu tenho a obrigação de passar essa informação para o meu superior, sim ou não? Resposta, sim. Se você não é o chefe, você não tem competência para instaurar um PAD, uma sindicância, proceder a uma investigação. Mas se você é de mesma hierarquia, você tem o dever de ser o X9, o cagueta mesmo, o delator, sob pena de condescendência criminosa. Isso é o poder disciplinar. Alguma dúvida? Então, estamos liberados até a próxima aula e uma boa noite, gente.